Olá, lindonas e virtuosas, graça e paz, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Espero que com você também esteja tudo bem. Eu sou Kátia Bruno e esse é o nosso canal Provérbios 31, um canal feito para você, mulher inteligente. Nós estamos hoje no terceiro dia do nosso propósito de 21 dias de oração. Serão 3 semanas de oração. A primeira semana, oração pelas mães. A segunda semana, oração pelos pais. E a terceira, oração pelos filhos. Nesta primeira semana, nós estamos orando pelas mães e aprendendo, então, através da palavra de Deus, a como ser melhores. Os nossos devocionais diários estão sendo baseados no texto do livro O Poder da Mãe que Ora, da Stormy Omartian. E hoje eu quero falar sobre a mãe insensata. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra, de fé e prática. A nossa bússola para chegar à eternidade. A palavra de Deus é aquela que alimenta o nosso espírito. A palavra de Deus é o nosso pão diário. A palavra de Deus é a água que nos alimenta. A palavra de Deus é aquela que nos guia, que nos conforta, que nos consola. Portanto, o tema desse devocional de hoje é Mãe Insensata. Por quê? Porque eu ouço muitas desculpas de muitas mulheres, de muitas mães principalmente, que dizem que não tem tempo de ler a Bíblia. E isso muitas vezes, na maioria delas, ou talvez em todas essas, são realmente desculpas, porque a gente arruma tempo para tudo que a gente quer. E hoje em dia é muito fácil ler a Bíblia. Nós temos várias versões, nós temos aplicativos, inúmeros aplicativos que podemos colocar no celular para ouvir a palavra, para ler, enfim. Então, uma mulher, uma mãe que não lê a palavra de Deus, ela é insensata. E a palavra de Deus, ela diz em Tiago, no capítulo 5, que aquele que precisa de sabedoria, busque, mas peça em abundância, porque Deus dá para aquele que pede. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Então, nós precisamos da palavra de Deus para nos orientar, principalmente nessa tarefa tão difícil que é a tarefa de ser mãe. Ser mãe é uma tarefa que o Senhor nos deu, eu digo melhor, uma missão que o Senhor nos deu, é um presente, uma dádiva. Eu estou sempre falando isso aqui, porque os filhos são herança do Senhor. E se são herança do Senhor, nós devemos cuidar deles da melhor forma possível. E sem ler a palavra, sem meditar na palavra, isso é impossível. É impossível nós sabermos como conduzir a educação dos nossos filhos. É impossível saber como orientar os nossos filhos nos princípios do Senhor, sem conhecer esses princípios que estão na palavra de Deus. E ler a Bíblia é como fazer um exercício físico. Realmente, no início, não é uma coisa legal, não é uma coisa boa, dá sono. Às vezes a gente não consegue entender e aí eu te oriento a comprar uma Bíblia que tem uma linguagem mais adequada àquilo que você possa entender. E muitas pessoas que têm restrição com a questão de traduções bíblicas, que falam que não é original. Não vamos nos ater a isso, mas nenhuma das nossas Bíblias é original, porque a Bíblia foi escrita no grego, no hebraico e algumas partes no aramaico. Então, realmente, nós não temos um texto original, nós temos sim compilações. Foi compilado para o inglês, depois que chegou aí no português, por João Ferreira de Almeida. Então, realmente, o que nós precisamos é ter sim orientações de traduções bíblicas que são mais fidedignas ao original. E se você quiser orientações, indicações de versões bíblicas, deixa aí no comentário que eu indico algumas versões para você. Não vou falar aqui no vídeo para não ficar grande. Então vamos lá.
A maioria das mulheres se preocupam com a questão física, com a questão da saúde, se preocupam com a alimentação dos filhos, pelo menos é o que deveria ser. As mães, elas se preocupam com a alimentação dos filhos. Então, por que não se preocupar com a alimentação espiritual também? E principalmente a alimentação espiritual dela mesma. Começa tirando 10, 15 minutos por dia para você ler a Bíblia. Ah, mas eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo. 15 minutinhos que você levantar mais cedo, ou na hora do seu almoço, ou dentro do ônibus, ou na hora de você dormir, 15 minutinhos que você tirar para ler. Mas não é só ler ali, cumprir minha missão e pronto. Não, ler e meditar. Assim como a autora do livro, ela fala que a Bíblia, se você lê como um jornal, realmente ela vai ser qualquer leitura. Mas a Bíblia não é qualquer leitura. A Bíblia não é simplesmente um punhado de informações e pronto. Não, a Bíblia é viva. A Bíblia é a carta de um pai apaixonado pelos seus filhos. É a carta de um criador apaixonado pela sua criação, que não quis ficar longe dessa criação e aí proveu um plano de salvação para que nos reconciliássemos novamente com Ele. Então, quando passamos a ler a Bíblia como uma carta de um pai apaixonado, de um noivo apaixonado pela sua noiva, quando passamos a ler a Bíblia com esses olhos, buscando em Deus orientação, buscando na palavra de Deus consolo, refrigério, refúgio, proteção, orientação, sabedoria para que possamos conduzir os nossos filhos, fica muito mais fácil. Então você que não tem costume de ler a Bíblia, eu te oriento a começar lendo Provérbios. É um livro maravilhoso, é o livro da sabedoria. Leia os Salmos como forma de canções, porque os Salmos são canções. Leia os Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João. Leia Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja primitiva, as cartas paulinas e por aí vai. Mas comece fazendo todos os dias. Todo mundo gosta do resultado que obtém depois de um certo tempo de exercício físico, não é verdade? Quando a gente começa a ver que as roupas estão ficando mais largas, que a cintura está afinando, quando a gente começa a ver que a gente corre e não sente mais aquele cansaço, quando começamos a ver o resultado, a gente fica com mais vontade de fazer, não é? Eu comecei caminhada tem aí alguns meses e estou amando o resultado. Assim também a leitura da palavra é o resultado da oração e da leitura da palavra. Quando nós começamos a entrar na intimidade com Deus, da leitura da palavra, que a gente começa a entender, começa a memorizar versículos bíblicos, começa a ter momentos ali com Deus e a gente começa a ver esse resultado, essa aplicação, a gente fica tão empolgado que a gente quer mais e mais e mais. Porque não tem como você orientar o seu filho a ler a Bíblia se você não lê. Eu conheço muitas mães que falam, o meu filho não gosta de ler, mas ela também não gosta de ler. Então, a palavra de Deus é aquela que nos dá sabedoria. E a Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, ela derruba com as próprias mãos. Então, mãe, não seja uma mãe insensata. Seja uma mãe sábia, e a sabedoria nós só vamos obter através da leitura da palavra, através da busca incessante com o Senhor. Leia a palavra. Tem muita mulher que ora muito, mas não lê a Bíblia. Então você só pede, você só fala com Deus, mas não deixe Ele falar com você através da palavra, porque a Bíblia é a forma de Deus falar conosco. É tão gostoso quando nós oramos e pedimos ao Senhor algo e de repente nós abrimos a Bíblia e o Senhor nos dá uma resposta. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, deixa aí no comentário, quero saber. É tão gostoso quando você ora e você lê a Bíblia e aquele texto, ele vem como um bálsamo sobre aquilo que você está precisando de Deus, como um renovo. É assim a palavra de Deus. E também é muito bom quando a gente está fazendo algo que a palavra de Deus vem nos exortar, vem nos repreender. É muito maravilhoso isso. Sabe, às vezes as pessoas ficam em busca de profecias e revelações. Eu creio no dom da revelação, eu creio sim no ministério profético, no espírito da profecia, creio. Mas a maior profecia, a maior revelação é a palavra de Deus. Continua sendo a palavra de Deus. Deus pode usar alguém para falar com você? Pode.
E ele usa quem ele quer. Ele usou até uma mula, ele usou um peixe, ele usou várias coisas na Bíblia que nós jamais imaginaríamos. Mas ele quer usar você, mãe, sobre a vida do seu filho. E para ele usar você, você precisa ter sabedoria. Quantos filhos estão distantes dos caminhos do Senhor e as mães sem sabedoria, elas jogam eles para mais longe, porque vem trazendo medo, forçando, e não é assim. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Então leia a palavra, experimente ler a Bíblia sobre a vida dos seus filhos. Experimente ler textos bíblicos na primeira pessoa. Eu gosto muito de ler os textos da Bíblia, principalmente nesse momento que nós estamos em batalha. Experimente ler Efésios 6:10, colocando o seu nome. Ao invés de falar assim, olha, revesti-vos da armadura de Deus, você vai falar, eu me revisto da armadura de Deus. Ao invés de falar igual está lá no texto, coloquem o capacete da salvação, você vai falar, eu coloco o capacete da salvação, eu embraço o escudo da fé, eu empunho a espada do Espírito. Faça isso, faça esse desafio, comece a orar assim por você, porque nós estamos em um propósito de 21 dias de oração, nós estamos em batalha, então comece a orar por você, comece a trazer a palavra de Deus sobre a sua vida, comece a orar a palavra sobre a vida dos seus filhos. Eu vou fazer um vídeo depois para orientar melhor as mães a lerem a palavra sobre a vida dos filhos. E eu quero que você coloque aí no comentário se você quer que eu faça esse vídeo trazendo orientação como ler a palavra sobre a vida dos filhos. Nessa primeira semana, como nós estamos orando pelas mães, o Senhor está trazendo para nós ensinamento para nós mães. Então, mãe, seja uma mãe sábia. Busque a sabedoria do alto. A sabedoria que só o Senhor tem para dar. Busque, comece lendo a Bíblia. No início eu sei que vai ser difícil, parece que você não vai entender. Leia, mas não. Talvez você fale, mas eu leio e não entendo. Então não leia muito, não leia um texto muito grande. Comece lendo textos pequenos. Comece lendo, leia, repita, pense, olha, o que está dizendo isso aqui? O que Deus quer falar comigo nesse texto? Leia. Comece colocando isso como uma meta. Coloque no celular para despertar, hora de ler a Bíblia. Tantos minutos. Comece a fazer um planejamento. Coloque a palavra de Deus como realmente luz. Como diz o Salmo 119, versículo 105. Luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O mundo está em trevas. Jesus é a luz. A palavra de Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Então, se nós não estamos usando essa palavra, nós estamos na escuridão e não podemos. Nós precisamos estar na luz. Então, que esse devocional de hoje possa trazer para a sua vida essa orientação de ser uma mãe sábia, de ler a palavra de Deus todos os dias. Assim como você toma café, almoça, lancha, toma café da tarde, janta e faz tantas outras refeições, comece a alimentar também o seu espírito. Você vai ver que a palavra vai trazer tanto benefício para você. A palavra de Deus, ela nos traz cura, ela nos traz paz, ela nos traz tantos e tantos benefícios que eu ficaria o resto da tarde enumerando aqui. Então, que em nome de Jesus, nós possamos hoje aprender essa palavra. Nós vamos fazer a oração do livro. Vamos lá? Ó Deus, minha alma está faminta e tua palavra é o único alimento para o meu espírito. Eu te agradeço porque tu a concedeste a nós por tua graça e teu amor. Ajuda-me a compreender o que o teu Santo Espírito deseja ensinar-me. Revela-te a mim à medida que eu a leio e permite que ela ganhe vida em meu coração e em minha mente. Mostra-me o que preciso saber. Que tua palavra penetre em tudo o que me impedira,
Que tua palavra penetre em tudo o que me impediria de receber aquilo que desejas me dizer hoje. Ajuda-me a ser uma filha obediente e saudável espiritualmente, para que eu possa realizar bem a tarefa que me confiaste como mãe. Ajuda-me a ser disciplinada na leitura diária da Bíblia e a não cair na armadilha do eu já sei o que está escrito. Peço que me ajude a manter meu compromisso contigo, a compreender tua palavra, a não deixar levar pelas vozes enganosas que possam ecoar dentro de mim. Quero ouvir apenas a tua voz, Senhor. Ajuda-me e aos meus filhos a construir uma base sólida, calcada em tua palavra, sobre o qual confiemos nossa vida. Eu oro assim em o nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu gostei, porque ajuda muito o canal. Ativa o sininho para você receber as notificações. Todo dia que sair um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Deixe o seu comentário, responde aí as perguntas que eu fiz no decorrer do vídeo. Compartilha com uma amiga, com uma mãe que você acredita que precisa ouvir essa palavra de hoje. Afinal de contas, notícias boas nós temos que compartilhar, tá certo? Que o Senhor Jesus te abençoe. Até amanhã para o nosso próximo devocional. Um grande abraço.